Gravando. Então, boa noite para todo mundo, pessoal. Aqui é o professor Érico Pagotto e essa é a nossa disciplina de modelos de gestão. A gente está indo já para a sessão número 3.3. Nessa sessão, a gente fala sobre tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de organização empresarial. Na aula passada, quem estava presente sabe que a gente falou de dois assuntos bem importantes, que são divisão do trabalho e departamentalização. Divisão do trabalho, então, é a forma como uma empresa se organiza para dividir as funções, para dividir as tarefas. E a departamentalização é a criação dos departamentos onde esses trabalhos estão estruturados. Então, a divisão mais clássica que a gente costuma observar nas empresas é um departamento administrativo, onde estão as funções relacionadas à gestão da empresa, então financeiro, RH, diretoria, etc. Depois, um segundo departamento, onde estão organizados as funções de produção, departamento de logística, logística de entrada, logística de saída. Lembrando que logística de entrada são os departamentos de compra e estoque, organização de materiais. Departamento de saída geralmente são os departamentos que cuidam da expedição, embalagem, transportes. E o departamento de operação ou industrial propriamente dita, que é onde acontece, onde a polenta cola, né? É lá onde as coisas acontecem na empresa. E uma terceira área, um terceiro setor, que geralmente a gente chama de departamento comercial, geralmente formado por dois setores, que são marketing e vendas. Eventualmente tem um terceiro setor chamado P&D, pesquisa e desenvolvimento, onde são desenvolvidos novos produtos, novos serviços para aquela empresa. Então, essa distribuição de departamentos, esse arranjo de departamentos é o arranjo mais tradicional que a gente vê por aí, e é dentro do arranjo desses departamentos, que para cada empresa é diferente, mas é dentro da estrutura desses departamentos que o trabalho é dividido, que os cargos são organizados, as funções são organizadas, e aí tem aquela figura clássica do organograma, né, do organograma da empresa, onde estão divididos os cargos e competências. Então, é olhando aquela figura que você sabe quem é o diretor, quem é o chefe, quem são os subordinados, que você sabe como é que aquela empresa está organizada. Muito bem. Então, isso foi o que a gente conversou na aula passada. Na aula de hoje, eu queria falar com vocês de duas outras técnicas, duas outras formas que podem ser utilizadas por algumas empresas como mecanismos de gestão, como métodos de gestão. E aí eu vou falar hoje, então, sobre administração participativa e empowerment, que é uma palavra em inglês, que a gente traduz para o português como empoderamento. Empoderamento significa dar poder para uma pessoa, para um cargo, na verdade, não para uma pessoa, para um cargo que a pessoa representa dentro da organização. E aí, ao longo da aula de hoje, eu vou falar um pouco para vocês dessas duas tecnologias. Só que antes da gente entrar direto no assunto, eu vou dar algumas explicações, vou construir alguns conceitos que vão ser úteis para a gente discutir essas duas tecnologias básicas que a gente vai ver na aula de hoje. Então, isso é o que a gente teve na semana passada e isso é o que a gente vai ter hoje. Queria dar alguns avisos para vocês também. Na aula da semana que vem, eu vou dar um exercício para a gente fazer em sala de aula. Então, quem puder, por favor, não falte, que vai ser um exercício para a nota, para ajudar na nota do segundo bimestre já. Então, avisem os colegas de vocês. Se vocês tiverem um grupo de WhatsApp, mandem mensagem, peçam para as pessoas não faltarem na semana que vem, porque vai ter um exercício avaliativo, tá bom? A nossa aula de hoje, então, vai ser o seguinte. Na primeira metade da aula, eu vou falar sobre estes dois assuntos que eu comentei, que está aí na tela de vocês.
Ainda na primeira metade da aula, a gente vai fazer um exercício, um desafio, né? Como a gente vem fazendo em algumas aulas. A gente vai fazer um exercício prático para tentar fixar os conceitos da aula de hoje. Aí a gente faz um rápido intervalo e voltamos na segunda metade. Depois do intervalo, voltamos com a disciplina de ProInter. Lembrando que hoje, na disciplina de ProInter, são vocês que vão apresentar o conteúdo dos exercícios que eu passei nas 2 últimas aulas anteriores para vocês. Então, a aula de ProInter hoje é para a gente discutir os exercícios que vocês fizeram na semana passada, que eu expliquei para vocês na semana passada. Se tem alguém viajando na maionese, não sabe do que eu estou falando, aguarde que na segunda parte da aula, depois do intervalo, eu explico e vou dar mais um tempo para quem ainda não concluiu, para quem ainda tem dúvidas, para a gente finalizar hoje os 2 exercícios que eu dei, então, na aula anterior. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, como a gente conversou na aula passada, eu expliquei para vocês o que é desenho da organização, desenho organizacional ou departamentalização. A gente viu nas aulas anteriores, então, que a escolha de quantos departamentos uma empresa vai ter e o que cada funcionário vai fazer dentro desse departamento é uma decisão do gerente, certo? Essa decisão do gerente, ela precisa estar embasada numa escolha racional, numa escolha inteligente. E essa escolha, ela vai depender dos objetivos de cada empresa, ela vai depender da forma como a empresa se organiza para dividir o trabalho, das responsabilidades que você vai delegar para cada indivíduo, para cada cargo dentro da empresa, e da forma como os gestores organizam a empresa em termos de centralização ou descentralização. Então, é mais ou menos o seguinte. Imaginem vocês, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Imaginem vocês que vocês têm uma loja de perfumes. Vocês têm uma pequena loja de perfumes em um bairro perto da sua casa. Então, uma loja de perfumes, qual que é o objetivo da loja de perfumes? O objetivo da loja de perfumes é vender perfumes. Como que uma empresa que vende perfumes pode se organizar? Então, vamos lá. A primeira coisa que ela precisa é de um vendedor, um vendedor de perfumes, alguém que trabalhe com vendas. Segundo, a empresa precisa de uma pessoa que trabalhe no caixa e que fique recebendo os pagamentos do cliente. Terceira coisa, a empresa precisa de alguém que cuide dos estoques e de fazer compras. Porque se ela vende perfume, o objetivo de uma loja é vender perfume. Fabricar perfume é o objetivo da fábrica de perfumes. Então, tem que ter um papel de um gestor aí que fique, por um lado, olhando como é que está o estoque da empresa e, por outro, olhando quem são os possíveis fornecedores para estar atualizando o cardápio, vamos dizer assim, de produtos que a empresa vende. Então, trazer perfumes que sejam mais interessantes, que tenham mais saída ou não. Então, e aí pode ter a figura de um diretor ou de um gerente geral da loja, que é quem vai organizar o trabalho dessas pessoas. Do vendedor, do caixa, da pessoa de estoques, que fica fazendo compras, e então essa figura do gerente geral, 4 pessoas. Ok? Esse desenho de 4 pessoas, quem propõe é a figura do gestor da loja, do gerente da loja, certo? Se por acaso a gente muda a nossa situação e a gente muda
da loja física, que vai passar a estar fechada agora por causa da pandemia, né? Se a loja física for fechada, então, possivelmente, a alternativa que resta é as pessoas venderem pela internet ou fazer entrega pessoal. Então, a gente tem uma loja que continua com a mesma missão, vender perfumes, só que os cargos dentro da empresa vão mudar. Então, a gente vai passar a precisar de um entregador, que pode ser um motoboy. A gente vai precisar de uma pessoa para ter um site ou para cuidar das mídias sociais, para fazer as vendas. E a gente vai precisar de um gestor administrativo para cuidar do funcionamento, vamos dizer assim, virtual da loja. Ok? Então, percebe que lojas que têm objetivos parecidos podem ter estruturas completamente diferentes, funções completamente diferentes? Então, é disso que eu estou falando quando eu estou falando do desenho da organização ou da departamentalização. Uma coisa é uma loja física e outra coisa é uma loja que vende o mesmo produto pela internet. Bom, isso foi o que a gente conversou nas aulas anteriores. Dando esse exemplo da loja de perfumes, a loja de perfumes ela é uma microempresa, é uma empresa muito pequena, com poucos funcionários. Então, ela é mais fácil de administrar, pelo menos do ponto de vista de RH, ela é mais fácil de administrar do que uma grande empresa. Uma grande empresa com centenas, às vezes com milhares de funcionários, pode ficar muito difícil a gente supervisionar tanta gente. E aí a gente precisa de gestores mais preparados para lidar com esse grande volume de gente. E, por outro lado, a gente precisa de profissionais que também sejam mais autônomos, ou seja, que eles não dependam tanto de tanta supervisão, que eles já saibam o que eles têm que fazer, né? E aí, uma tecnologia que a gente pode usar para isso, duas tecnologias que a gente pode utilizar para isso, é a tecnologia do empoderamento dessas pessoas, de dar poder para essas pessoas, e a outra é de ajudá-los a administrar de forma participativa a empresa, ok? E aí o papel do líder muda, né? Uma coisa é você ser um líder e ter 3 pessoas na equipe. Outra coisa é você ser gerente de um grande departamento de uma grande empresa, né? Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso na empresa, na aula de hoje. Então, a gente sabe que as pessoas trabalham melhor quando elas estão felizes, quando elas estão motivadas. E quem é responsável pela motivação dos funcionários? Via de regra, é o chefe direto, né, o gestor dessas pessoas. Então, o gestor ele tem um papel fundamental, porque ele tem que, por um lado, compreender quais são os objetivos da empresa e, por outro lado, atender os desejos e as necessidades das equipes. E aí o gestor ele fica nesse papel de organizar as equipes para a melhor produtividade possível. Então, botei aqui, né? Os líderes buscam, primeiro, ser promotores de mudanças. Então, são as mudanças que fazem a empresa crescer no mercado, diversificar o seu cardápio de produtos e serviços. Ao criar mais produtos e serviços, ela consegue atender uma gama maior de clientes. Ao atender mais clientes, ela começa a ter mais caixa, ter mais dinheiro para investir na expansão da empresa. Por outro lado, a concorrência aumenta, então ela tem que pensar no ambiente em que ela está operando, quem são os seus concorrentes, como eles atuam, certo? Então, os gerentes, os líderes, eles precisam estar o tempo todo buscando esse crescimento da empresa, promovendo as mudanças que façam a empresa melhorar.
porque só com o desenvolvimento da empresa ela vai conseguir, né, atingir um mercado maior, remunerar melhor seus funcionários, né? Se a gente quer crescer em uma empresa, a empresa precisa crescer. Então, a empresa crescendo, os funcionários crescem junto também, certo? Nesse sentido, e levando-se em consideração que os recursos para o crescimento de uma empresa são finitos, então, o dinheiro que uma empresa tem é finito. A quantidade de funcionários que uma empresa tem é finita. O tempo que uma empresa tem para executar suas metas é finito, né? O mês acaba e começa uma nova corrida. Então, todos os recursos de uma empresa são finitos. Como é que uma empresa pode fazer mais com a mesma quantidade de funcionários, com a mesma quantidade de recursos, ou às vezes, quando vem uma crise como essa que a gente está passando, fazer mais com menos recursos? A única resposta para essa pergunta é: a gente precisa ser criativo, a gente precisa pensar diferente, a gente precisa fazer as coisas de forma diferente. Não tem nada mais doido do que querer que a empresa melhore, atinja melhores resultados, se a gente não muda, se a empresa não muda. Ok? Então, a empresa só muda se os processos mudarem, se as pessoas mudarem. Então, a mudança é a única certeza, eu falei isso na prova de vocês, né? A mudança é a única certeza na vida de um gerente, na vida de uma empresa, ok? As pessoas precisam ser criativas, criar o novo que ainda não existe. Não basta só criar o novo. O novo, ele envolve riscos. Às vezes você traz um produto novo para uma empresa, começa a vender um novo perfume na sua loja de perfumes, e esse perfume, ele encalha, não vende, ninguém compra, ninguém quer. Então, você aceitou o risco de levar um produto novo e o produto acabou fracassando na empresa. É um risco que a empresa corre. O tempo todo, a cada decisão que a gente toma, essa decisão envolve algum risco. Não tem jeito, os riscos eles são inerentes ao processo de tomada de decisão. Claro, a gente sempre toma uma decisão buscando acertar, mas mesmo querendo acertar, às vezes a gente erra. Se a gente errar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser efetivo na resolução do problema que surgiu a partir da decisão equivocada. A gente precisa resolver o problema. Eu falei algumas aulas para vocês sobre efetividade. Essa palavra efetividade, ela tem duas pernas, né? Ela se desdobra em dois conceitos. Efetividade significa o quê? Significa eficácia e eficiência. Eficácia, o que significa eficácia? Eficácia significa foco no resultado, resolver o problema, ok? E eficiência significa foco no custo-benefício. Eficiência significa fazer bem feito, ok? Então, eu não posso querer, por exemplo, acabar com o problema do piolho na cabeça das pessoas, cortando o cabelo, cortando a cabeça das pessoas. Se eu quiser resolver o problema do piolho cortando a cabeça das pessoas, eu posso ser eficaz, resolvi o problema, acabaram os piolhos, mas eu não vou ser eficiente, né? Eu matei todo mundo. Então, para uma decisão ser considerada aceitável, ser considerada boa, ela precisa ser eficaz, ou seja, resolver o problema, mas ela precisa também ser eficiente, ou seja, trazer um bom custo-benefício. Precisa ser uma decisão bem tomada, uma decisão que traga lucros para a empresa. Então, por exemplo, se a empresa quiser aumentar os seus lucros, ela pode simplesmente ampliar a empresa, fazer uma ampliação. Ao invés de vender 10 produtos,
eu dobro o tamanho da empresa e começo a vender 20 produtos. Se eu conseguir vender 20 produtos, ótimo, resolvi o problema. Mas será que eu não vou gerar um outro problema, que é o seguinte: como é que eu vou fazer para pagar o custo de duplicar o tamanho da minha empresa? Será que eu não vou mergulhar minha empresa em dívidas, né? Então, não adianta só resolver o problema com eficácia. É preciso a gente pensar no custo-benefício, ou seja, quanto vai custar para eu dobrar o tamanho da minha fábrica, ok? E aí, quando eu faço uma análise, eu posso chegar à conclusão do seguinte: então talvez seja melhor não aumentar em 100% a produção da fábrica. Talvez seja melhor eu aumentar só em 20%, porque aí eu aumento a produção e não me endivido tanto. Aí é uma questão de eficiência, estou pensando no custo-benefício. E aí, se essa ampliação de 20% no volume de produção for suficiente, eu digo que essa foi uma decisão efetiva. Ok, pessoas? Ficou clara a diferença? Falem vocês um pouco. Tudo bem? Deixa eu ver quem está na aula. Temos 14 pessoas em sala de aula. E aí, tá claro? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Sim? Não? Mais ou menos? Joia. Beleza, Nelson? Quem mais? Para mim também está claro, professor. Joia, Brenda. Então, vamos lá. Bom, eu fiz esse parênteses aqui só para explicar a questão da efetividade, porque a palavra efetividade apareceu aqui. Mas a gente está falando de liderança, certo? Qual é o conceito de liderança? Então, se vocês derem uma olhada lá no nosso livro, o conceito de liderança que o nosso livro traz é o seguinte: a liderança é o processo de influenciar outras pessoas para atingirem um conjunto de objetivos organizacionais. Então, vamos analisar essa frase. Influenciar outras pessoas. Influenciar outras pessoas significa convencer as outras pessoas de alguma coisa. Convencer as pessoas de que o que elas precisam fazer é o que é necessário, é a solução mais efetiva. Convencer as pessoas de que aquela é a melhor ideia, aquela é a melhor sugestão. O atingimento dos objetivos organizacionais, quando eu estou falando de objetivos organizacionais, eu estou falando dos objetivos da organização, ou seja, da empresa. Quais são as metas da empresa? As metas da empresa podem ser aumentar as vendas, pode ser crescer em tamanho, pode ser ampliar o número de lojas no Brasil, ou numa situação de crise, os objetivos também podem ser o contrário, né? Podem ser ampliar a participação de vendas da internet, pode ser mudar as pessoas de funções. Então, se antes elas trabalhavam com marketing de rua, agora elas vão passar a trabalhar com marketing digital. É uma mudança importante. E assim, né? Seja num cenário positivo ou negativo, os objetivos organizacionais eles precisam estar claros e o papel do líder é compreender esses objetivos e trabalhar com a sua equipe para atingir esses objetivos. E aí, como que um gestor pode trabalhar para influenciar as pessoas? Tem dois tipos de influência. Um gestor pode influenciar por meio da cadeia de comando, então, eu sou seu chefe, eu mando e você faz. Ou então ele pode influenciar a pessoa pela motivação. Explicar para a pessoa por que aquela é a melhor decisão. Olha, então a gente vai reduzir o número das nossas lojas, porque algumas lojas estão com as vendas baixas, e a gente vai
tirar essas lojas para reduzir o custo da empresa. Né? Então, essa é a explicação. Quando você explica para a pessoa o porquê aquele trabalho precisa ser feito, isso é um fator de motivação. Né? E se você chega simplesmente, faz essa tarefa, por quê? Porque eu estou andando, às vezes a pessoa pode até fazer, mas se ela não compreender o porquê, a capacidade dela produzir efetividade é menor. Ele me pediu para fazer isso, eu fiz exatamente isso. Né? Se um chefe, por exemplo, pede para um subordinado comprar um determinado produto no mercado. Compra para mim sabão em pó Omo. E aí ele chega lá, tem todas as marcas, menos a marca Omo. O que ele faz? Opção A, ele não compra e volta para casa. Opção B, ele compra outra marca. E qual das duas opções seria a mais acertada? Se o chefe mandou, ele usou a cadeia de comando, compra um sabão em pó da marca Omo, e não tinha, e a pessoa voltou sem o sabão em pó, ela não cumpriu a cadeia de comando. Aí o chefe vai perguntar, por que você não comprou? Porque não tinha da marca Omo. Né? Se o chefe pede para a pessoa comprar o Omo e aí ele traz outra marca, isso pode gerar um problema. Porque pode ser que tenha um motivo para a pessoa ter que comprar a marca Omo. É porque o nosso cliente, nós somos uma empresa de comunicação e a gente precisa fazer uma peça publicitária, a gente precisa fazer uma propaganda e a caixa que a gente vai usar para filmar tem que ser da marca Omo, não pode ser da marca do concorrente. Tinha uma explicação para isso. Né? Ou então, tem uma terceira opção, que é o seguinte, não tinha naquele lugar, eu vou procurar em outra loja. Ou, não tinha naquele lugar, eu vou ligar para o meu gerente e vou perguntar para ele, gerente, não tem essa marca que você me pediu. Eu levo outra marca ou não levo nenhuma? Percebe? Então, nesse exemplo, eu estou falando sobre motivação. Quando a pessoa liga para o chefe e avisa, não tem essa marca, o que eu faço? O que ela está fazendo? Ela está trabalhando com efetividade, ela está querendo resolver o problema com foco no custo-benefício. Porque se ela compra da marca errada e aquela marca não serve, ela vai ter que comprar outra, então já comprometeu o custo, porque ela vai ter que comprar 2 sabões. Esse exemplo parece bom para vocês? Faz sentido? Fica claro isso que eu estou falando para vocês? Sim, não, mais ou menos. Oi, Léo, você está por aí? Vem para a aula. Vamos lá, vou fazer chamada agora. Leonardo está por aí? Samara, cadê você, Samara? Entrou na aula e está quietinha. Conversa comigo, Samara. Quem mais que está aí? Alisson. Você sempre fala bastante, Alisson. Fala comigo, você está por aí? Eu acho que eu vou começar a fazer chamada com essa galera. Tudo bem, Sabrina? Vamos lá. Bom, então a motivação ela pode se dar por 2 tipos de fatores, né? A motivação é aquilo que motiva, que leva uma pessoa a tomar uma determinada ação. Esses 2 tipos de fatores, eles podem ser fatores internos ou fatores externos. Fatores internos são aqueles da própria pessoa, que só a pessoa pode... Oi, quem me chama? Desculpe interromper. É que a gente
entrou em contato aqui para que eu avisasse o senhor que ela está sem microfone, por isso que ela não está interagindo, viu? Ah, beleza. Sem problema. Eu sei que às vezes algumas pessoas estão usando outros equipamentos ou equipamentos. Não tem importância, não. Beleza? Vamos lá. Falando então um pouco sobre motivação. A pessoa pode se motivar por dois motivos. Primeiro, o que a gente chama de automotivação, quando a pessoa se motiva por necessidades individuais. E segundo, a motivação por fatores externos, quando fatores externos influenciam, tornam a pessoa mais apta, mais propensa a tomar uma determinada decisão. Por exemplo, as características do trabalho. Se é um trabalho que a pessoa gosta, se é um trabalho prazeroso, se é um trabalho bacana, as pessoas tendem a se motivar mais. Mas, se é um trabalho que a pessoa não gosta, que ela está lá só por causa do dinheiro, ou se ela tem um chefe que não é legal, se tem problemas relacionados ao trabalho, então é claro que a pessoa vai trabalhar mais desmotivada, ok? Porém, mesmo num ambiente de trabalho legal, a gente tem pessoas com baixa produtividade, e aí está relacionada a fatores internos. Então, ora são fatores externos, ora são fatores internos que atuam na formação da liderança, da motivação, ok? E aí eu quero conversar com vocês a respeito de duas teorias que ajudam a explicar o que é que motiva ou desmotiva as pessoas. A primeira teoria, vocês já ouviram falar da teoria das necessidades de Maslow? Essa teoria é bem conhecida, ela é bem utilizada na área de administração. Alguém já ouviu falar? Então, vou explicar devagar para vocês entenderem. O Maslow, que foi o cara que desenvolveu essa teoria, ele achava o seguinte, que as pessoas elas têm níveis diferentes de necessidade. Algumas necessidades são mais urgentes do que as outras. Então, por exemplo, necessidades fisiológicas. A pessoa precisa comer, a pessoa precisa de água, a pessoa precisa ir ao banheiro, a pessoa precisa ter relações sexuais saudáveis. Estou botando aqui o que significa a satisfação, de acordo com essas teorias, do ponto de vista da vida como um todo, e aqui na coluna da direita, o que isso significa do ponto de vista do trabalho. Então, por exemplo, pensando nas necessidades mais básicas, as necessidades mais básicas são as nossas necessidades fisiológicas. Fisiológica significa o seguinte, são as nossas necessidades animais. Todo animal tem essas necessidades, e nós, que somos animais, também temos essas necessidades. A gente não consegue trabalhar sem comer, ou sem beber água, ou sem descansar, dormir bem, né? Então, as necessidades fisiológicas são as primeiras que precisam ser atendidas. Do ponto de vista do trabalho, a gente precisa ter horário para trabalhar. Não dá para cada dia a gente trabalhar num horário diferente. Não dá para a gente trabalhar 48 horas direto, sem parar. Em algum momento a gente precisa parar para beber água, em algum momento a gente precisa parar para ir ao banheiro, a gente precisa de momentos de pausa, de descanso. Não dá para a gente trabalhar em qualquer situação, a gente precisa de um conforto físico mínimo. Então, não dá, por exemplo, para a gente trabalhar num ambiente de muito calor, ou de muito frio, ou debaixo de chuva o tempo todo, né? Então, essas necessidades fisiológicas, elas são as primeiras. Porém, se você já satisfez as necessidades fisiológicas, você já se alimentou, você está bem descansado, se você está com o seu corpo ok, se você está com boa saúde, o segundo nível de necessidades são as necessidades que o Maslow chamou de necessidades de segurança. Então, o que é segurança para o Maslow? É tanto uma segurança do ponto de vista do indivíduo, quanto da coletividade. Então, o primeiro nível de segurança que a gente tem a gente precisa trabalhar com
a gente precisa usar roupa, né? A roupa que a gente usa, ela nos protege do calor, ela nos protege do frio, ela dá um nível de conforto para a gente. Além disso, a gente precisa de abrigo, a gente precisa dormir num ambiente limpo, a gente precisa dormir num ambiente seguro, a gente tem necessidade de proteção contra a violência urbana, proteção contra a poluição, certo? A gente não consegue viver, trabalhar preso, amarrado, algemado, né? Então, essas são necessidades de segurança básica. No ambiente de trabalho, o que significa isso? Significa a gente ter segurança do trabalho, trabalhar com equipamentos adequados. Agora, no momento da epidemia que a gente está vendo, trabalhar com máscara, trabalhar com algum tipo de proteção, trabalhar num ambiente arejado, usar luvas, né? Para quem anda de moto, precisa usar capacete. De carro, precisa usar cinto de segurança. A gente precisa de uma garantia de segurança mínima, por exemplo, a gente precisa ter a certeza de que a gente vai receber algum dinheiro pelo nosso trabalho, porque a gente entende que o nosso trabalho, a gente não trabalha de graça, a gente trabalha por dinheiro, e o dinheiro é importante, porque o dinheiro, não por si, né, mas o dinheiro é importante porque ele permite que a gente compre coisas como alimentos, que está relacionado às necessidades básicas, mas que ele pague o nosso aluguel, ou pague a nossa casa, que também é a nossa segurança. Então, do ponto de vista do trabalho, a segurança significa trabalho seguro, remuneração, benefícios, permanência no emprego, convênio médico, uma cesta básica, um vale-transporte, entendeu? Esses benefícios são alguma coisa que vão te garantir os mínimos do ponto de vista social. Se os fisiológicos estão relacionados ao funcionamento do nosso organismo, essa segurança nos dá a garantia de que nada vai nos agredir do ponto de vista individual ou coletivo. Então, vamos lá. Se a gente já está bem alimentado, se a gente está trabalhando seguro com os equipamentos, quais são as próximas necessidades? Para o Maslow, são as necessidades que ele chama de necessidades sociais. O ser humano, ele é um animal social. O ser humano, ele não vive sozinho. Ele é um animal que ele precisa conviver com a família, com os amigos, com outros grupos sociais, com o grupo do trabalho, com a sua rede de vizinhança. Então, o ser humano, ele é um animal social, ele precisa, ele necessita do contato com outros seres humanos. No ambiente de trabalho, isso significa o seguinte: como é que é a relação com os colegas de trabalho? Os seus amigos são legais no trabalho? Ou é só aquele pessoal que reclama de tudo, nunca está satisfeito com nada? Como é que é a interação com os clientes? Como que é a relação com o chefe? O chefe é legal, ele entende, ele cobra, mas ele também te ajuda quando você precisa? Ou é daquele que acha que quando você fez alguma coisa certa, você apenas cumpriu com a sua obrigação? Então, essa é a diferença entre ter um chefe amigável ou um chefe pouco amigável. Sobre interação com clientes, eu li uma matéria interessante outro dia, falando sobre o adoecimento de pessoas que trabalham em call center. Sabe essas pessoas que trabalham nos 0800 da vida? Do banco, ou aqueles que ligam querendo te vender alguma coisa, ou que às vezes você liga para algum lugar pedindo alguma informação e eles, né, atendem, encaminham. Essas pessoas que trabalham nos call centers, elas têm sérios problemas de interação com os clientes. Sérios problemas. Lógico, não por culpa delas, mas porque quando alguém liga para o 0800, raramente é para falar bem de alguém ou de alguma empresa. Raramente é para fazer algum tipo de elogio. Alguém aqui nessa turma trabalha ou já trabalhou em call center alguma vez na vida? Não? Bom,
Quem trabalha em call center costuma relatar isso, né? Que é um estresse muito grande. Geralmente é um trabalho que você trabalha muito e ganha pouco e ouve reclamação o dia inteiro. Então, isso é uma coisa que compromete, né, a nossa qualidade de vida, compromete a nossa saúde, inclusive. Bom, ok. Supondo que você está bem alimentado, você tem segurança, trabalha num lugar legal, tem boas relações com seus colegas de trabalho, com o seu chefe, com a sua família, etc. O que mais você pode querer na vida? Segundo Maslow, o que vem depois de atendidas todas essas necessidades é o que ele chama de estima ou do reconhecimento de outras pessoas em relação ao seu trabalho. Então, assim, é uma apreciação, uma aprovação por parte da família. Então, os amigos gostam de você, a sua família gosta de você, a sua família reconhece que você é um cara legal, a comunidade em que você trabalha reconhece que você é um cara legal. Então, a gente viu agora na epidemia, por exemplo, aquele pessoal na sacada dos prédios batendo palma para o pessoal que trabalha na saúde. Aquilo lá é um tipo de reconhecimento por parte da comunidade. Isso é um reconhecimento que geralmente deixa a pessoa cheia de orgulho. Você pode dizer o seguinte, como alguns enfermeiros disseram, né? Não sei se vocês acompanharam isso pela mídia, mas alguns enfermeiros disseram assim: legal bater palma para a gente, só que a gente não quer só palmas, a gente quer um salário digno. Isso é muito interessante se a gente for trazer para essa história da pirâmide de Maslow, porque se a gente for falar em salário digno, pagar bem os enfermeiros que estão cuidando de pessoas doentes, a gente está falando de trabalho seguro e remuneração e benefícios, certo? Então, não adianta bater palma se a pessoa não está nem recebendo salário, né? Ou está recebendo um salário que não atende às suas necessidades fisiológicas, ou seja, ela recebe um salário que mal dá para ela pagar a comida que ela come. Percebe como a pirâmide de Maslow funciona? Então, você precisa atender as necessidades fisiológicas, precisa ter a segurança e, além disso, precisa ter um reconhecimento por parte da sociedade para se sentir realmente estimado, para se sentir querido, para se sentir valorizado dentro da comunidade que você faz parte, ok? E por último, se a pessoa tem tudo, a pessoa não falta nenhum tipo de bem material, a pessoa tem uma boa casa, tem um bom trabalho, um bom salário, é reconhecida pela sociedade, pela família. Falta alguma coisa para essa pessoa? O que falta para essa pessoa? Então, segundo Maslow, o topo da pirâmide, quer dizer, a última necessidade da pessoa é a necessidade de autorrealização, ou seja, a pessoa quer procurar ser uma pessoa melhor, ela quer ter oportunidade de fazer atividades culturais, de fazer atividades de lazer, ela quer tocar um instrumento, ela quer aprender uma língua nova, ela quer frequentar uma igreja, professar sua religião, ela quer ajudar as pessoas que estão embaixo dela, que ainda não atingiram, né, não conseguem, pessoas que passam fome, pessoas que passam privação. Então, a pessoa que está aqui completamente satisfeita com a vida, ela não vai ficar plenamente satisfeita se ela não ajudar as outras pessoas que estão embaixo dela. Trazendo isso para o ambiente da empresa, o que significa isso? A gente pega um diretor de uma grande empresa que ganha bem, tal. Será que ele não quer mais nada da vida dele? Não, provavelmente ele quer, ele tem uma ambição de crescimento pessoal, uma ambição positiva, né? Uma ideia de que ele pode ir além, de que ele pode fazer mais, de que ele pode participar das decisões da empresa, que ele pode ajudar a empresa a ser melhor, ajudar a empresa a crescer, né? Que ele pode fazer mais do que ele simplesmente hoje faz, ter um trabalho desafiante, ocupar novas posições em novos locais, certo?
Ficou claro para vocês a ideia da pirâmide de Maslow, das necessidades? O que vocês acham? Eu estava assim, hoje, sobre justamente a renda mínima. Uma palestra no TED Talk em que o palestrante falava o que vocês acham que vocês ganham, sei lá, 4 salários mínimos cada um, todo mundo vai ter 4 salários mínimos. Aí as pessoas falaram, vai todo mundo parar de trabalhar e a economia vai morrer. Mas aí ele fala, olha, ele aponta para uma pessoa e diz, você pararia de trabalhar? Aí ele disse, não, é porque eu quero crescer, eu quero ter um cargo maior, eu quero contribuir para a sociedade, etc. E ele foi apontando para as outras pessoas e as outras pessoas disseram a mesma coisa. Então, Sim. há um consenso na sociedade de que eu não pararia de trabalhar se eu tivesse uma renda garantida, porque eu tenho que contribuir para a sociedade. Já as outras pessoas nessa sala, com certeza, parariam. Então, é meio que uma desconfiança social das pessoas com as outras, e Maslow explica muito bem isso. Eu pesquei justamente na hora que as pessoas elas querem crescer, por mais que elas tenham tudo, né? Pelo menos o básico, tenham casa, tenham saúde, tenham educação, elas querem crescer. Sim, exatamente. É um excelente exemplo que você trouxe, Nelson. Quando a gente fala de um programa, seja um programa de cesta básica, seja um programa de renda mínima, seja aquele programa que o Suplicy propõe, né, que é o Renda Básica de Cidadania, que é um valor bem mais alto do que o salário mínimo. A ideia do salário mínimo já veio um pouco daí, né, de ser um mínimo que você precisa para sobreviver. Então, todos esses programas voltados para assistência social, ainda para o desenvolvimento social, eles estão mais ou menos dentro dessa ideia. Seria uma quantidade de dinheiro suficiente para você atender as necessidades fisiológicas, quer dizer, o mínimo que as pessoas precisam para viver, e talvez um pouquinho mais aquelas necessidades de segurança, para a pessoa conseguir morar em algum lugar e não ter que morar debaixo da ponte, né? Então, a ideia dessa renda mínima é atender essas necessidades mais básicas do ponto de vista fisiológico e de segurança, e seguramente grande parte das pessoas não pararia de trabalhar. Em um primeiro momento, pode até ser, viu? Pode até ser que algumas pessoas parassem de trabalhar. Foi feito um programa na Finlândia, não sei se você já viu essa notícia, Nelson, que eles escolheram algumas pessoas, o governo da Finlândia escolheu algumas pessoas, as pessoas se inscreveram, né, para participar desse programa e eles fizeram a experiência de dar uma renda básica de cidadania para essas pessoas, mesmo sem trabalhar. E eles queriam ver o que acontecia com essas pessoas, se elas realmente iam parar de trabalhar ou não. Você já viu essa pesquisa? Já a da Finlândia, não, ainda não, mas vou procurar depois. Mas eu estava lendo nesse artigo, ele cita que cerca de 77 a 80 projetos de renda mínima, de renda cidadã já foram implantados no mundo. Assim. O Bolsa Família conta com, mesmo sendo uma renda muito baixa, que, enfim, é para dar o mínimo do mínimo das necessidades fisiológicas, ainda assim é uma experiência de uma espécie de renda cidadã. Aconteceram experiências mais concretas na Índia, no Oriente Médio, mas que deram certo, mas por uma necessidade política das pessoas, olha, as pessoas vão parar de trabalhar, ou então vai custar muito para o erário público, e aí não prosseguiram. Mas essa questão da cidadã está com um debate muito bem encaminhado. Inclusive, ano passado, o Suplicy foi para o debate internacional de Congresso Internacional de Renda Mínima, que aconteceu na Índia, inclusive, que é um país que está caminhando para aprovar a renda mínima, muito embora tenha seu primeiro-ministro de extrema-direita e tal. Mas, para mim, é o próximo direito universal que todos nós vamos ter direitos. Então, é interessante a gente pensar nisso, só que
dependendo de como o programa for implantado, ele pode ser uma ideia bastante liberal, do ponto de vista, vamos dizer assim, de uma ideologia política de direita. Por quê? Porque significa você jogar a responsabilidade por toda a administração da vida para o cidadão, para o indivíduo, né? Então, você daria o dinheiro para ele e não daria mais nada, não daria nenhum tipo de assistência, não daria saúde pública, não daria educação, não daria nada, né? Então, tudo que você quisesse, você teria que comprar. Olha, eu estou te dando aqui 5 mil reais, 10 mil reais, mas você vai ter que comprar todos os serviços que você julgar necessário. E essa é uma ideia bastante liberal. Então, a gente tem que só analisar como que esse programa vai ser implantado, quantos cidadãos vai atingir, o que está contemplado ou não, e o que se pretende com a implantação desse programa ou não, porque a gente pode estar caminhando aí no fio da navalha, entendeu? De uma minimização excessiva do Estado, jogando todas as responsabilidades que seriam do Estado para o indivíduo. E aí a gente pode estar num local perigoso. Sim. Existem modelos e modelos. O próprio Bolsa Família, enfim, os programas que o precederam nos anos 90 foram projetos elaborados pela Escola de Chicago, né? Uhum. Que o Paulo Guedes fez, inclusive. Eu acho, inclusive, de um idiotice ele querer abolir o Bolsa Família e todos esses programas sociais, porque justamente dá liberdade ao indivíduo de gerir o próprio dinheiro, né? E aí, esses programas que precederam o Bolsa Família, como, sei lá, Bolsa Gás, Bolsa Escola, etc., foram do FHC, um político liberal. Mas não só isso, né? A gente tem que pensar também na escala que esses projetos contemplaram, né? Na escala de pessoas que esse projeto contemplou. Até que medida eles realmente atingiram o objetivo a que se destinavam. Que quantidade de dinheiro foi investido em cada um desses projetos ao longo do tempo. Então, se a gente pegar uma linha do tempo e for ver quanto dinheiro foi investido em cada um desses programas, a gente viu que não foi um programa para cobrir realmente uma grande parte da população. Isso estava mais como um auxílio pontual do que como uma ideia de democratizar o acesso às necessidades, ao suprimento das necessidades fisiológicas mínimas que a gente estava falando ali agora há pouco, do ponto de vista do Maslow, né? Então, eu concordo com você nesse sentido. A gente tem que avaliar qual é o objetivo de uma determinada política pública, né? Eu me preocupo com a ideia do Suplicy, renda básica de cidadania, só nesse ponto, assim, né? Quais vão ser os critérios de aplicação e qual fica sendo o papel do Estado caso um programa desse se viabilize. Ok? Bom, vamos voltar lá para a nossa teoria de Maslow. Então, essa ideia de Maslow é a primeira teoria que envolve as motivações. Resumindo a teoria, né? Para o Maslow, existe uma escala hierárquica do que vem primeiro, né? Primeiro vem as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança e depois as sociais. E assim, caminhando para cima. Não surge uma necessidade aqui em cima se a de baixo não estiver satisfeita. Ok? Essa é a ideia do Maslow. Depois tem uma outra motivação. Essa teoria do Maslow, ela já é bem antiga, viu, galera? Essa teoria do Maslow já deve ter aí pelo menos uns 40, 50 anos. E ela ainda é considerada ok para muitos pesquisadores. Mas várias outras teorias, depois que o Maslow fez isso pela primeira vez, vários outros pesquisadores propuseram outras teorias para explicar a motivação ou não. Trazendo mais para o contexto da nossa disciplina, que é a gestão empresarial, tem uma outra motivação que eu acho que vale a pena comentar com vocês, que é o que a gente chama de teoria da motivação pela equidade. Equidade significa
das pessoas serem iguais, ou melhor do que iguais, serem equivalentes, serem mais ou menos iguais. Dá para a gente entender a motivação pela equidade como sendo uma motivação pelo nosso sentimento de justiça. Todos nós temos um sentimento de justiça. A gente busca pela justiça, a gente gostaria que as coisas fossem feitas de maneira justa. Então, de acordo com essa teoria, o que motiva ou desmotiva a pessoa, o trabalhador, é o sentimento que ela tem de justiça. Se ela acha que ela está fazendo um bom trabalho e ela está sendo recompensada de forma justa pelo trabalho que ela executa, então ela se motiva mais ainda. Por outro lado, às vezes ela até recebe um salário alto, mas ela não se sente recompensada pelo trabalho que ela faz. Ela acha que, por exemplo, um colega do trabalho recebe mais pela mesma função e tal. Ela pode ter um sentimento de injustiça, e esse sentimento de injustiça pode fazer com que ela se sinta menos motivada para o trabalho, ok? O que a gente pode levar em consideração, de acordo com essa teoria? Por exemplo, a qualidade do trabalho. Ela trabalha em boas condições, em um ambiente favorável. Ela concorda que a formação técnica é importante. Então, por exemplo, a pessoa faz um ensino técnico para ganhar um salário melhor, para ser melhor reconhecida, depois ela faz uma faculdade para subir de cargo, e aí quando ela conclui a faculdade ela sobe de cargo, daí ela vai fazer uma pós-graduação, e assim por diante. Então ela acha que a formação técnica dela é importante para ela conquistar um salário melhor, conquistar uma posição melhor, ou o contrário, ela acha que mesmo estudando mais, ela não está sendo reconhecida. E essas questões podem despertar um sentimento de motivação, fazer com que a pessoa trabalhe mais e melhor, ou de desmotivação. A experiência da pessoa, a quantidade de horas extras que ela faz, outros fatores, certo? Então, a motivação pela equidade é uma noção de justiça. E essa noção de justiça, ela pode variar de pessoa para pessoa. Então, o que é justo para mim pode não ser justo para a Sabrina, por exemplo. Nós somos pessoas diferentes, nós temos expectativas diferentes em relação ao nosso trabalho. E aí, de acordo com essa teoria, os trabalhadores não precisariam ganhar necessariamente o mesmo salário. Pessoas que ocupam a mesma posição e têm as mesmas responsabilidades não precisariam ganhar necessariamente o mesmo salário. Elas podem ter um pacote de benefícios que seja mais adequado para ela ou que atenda às necessidades do outro. E aí faz parte também você não satisfazer em 100% as necessidades e expectativas do profissional para que ele continue buscando aperfeiçoamento contínuo. Ok? Vamos lá. Vocês estão cansados, pessoas? Dá para ir mais um pouco? Falando bastante hoje. Como é que tá? Dá para ir mais um pouco? Ou vocês querem fazer uma pausa? Por mim tá tudo certo. Então vamos lá. Se vocês estiverem muito cansados, fala, a gente faz um intervalinho. Estamos com tempo. Bom, um dos fatores importantes para a motivação dos trabalhadores é a comunicação, que eles têm principalmente com o líder, mas com a equipe como um todo, né? A comunicação, do ponto de vista do gerente, ela é fundamental. Nenhum gerente pode ser considerado um bom gerente se ele não tiver uma comunicação adequada com a sua equipe, com os seus liderados. E se a gente levar em consideração que as pessoas são diferentes, as pessoas podem entender coisas diferentes. Um chefe pode fazer uma reunião com uma equipe de 20 funcionários e as pessoas não entenderem a mensagem da mesma forma, né?
E aí tem um conceito muito importante que eu estou trazendo aqui para vocês, prestem atenção nisso, botei até em itálico aqui para vocês. A comunicação não é aquilo que você diz, mas é aquilo que o outro entende. E aí isso muda completamente a nossa percepção em relação à comunicação. Ah, mas eu falei tal coisa na reunião. Ué, mas não foi isso que eu entendi. Então, não houve comunicação efetiva. Se alguém falar uma coisa e a outra pessoa entende outra coisa, não houve comunicação. Ok? Repito, comunicação não é o que você diz, mas é o que a outra pessoa entende. E aí, para explicar isso um pouco melhor, eu fiz essa figurinha aqui para vocês, que representa o processo de comunicação. Então, vejam vocês, aqui a gente tem uma pessoa, que a gente chama de emissor. O emissor é aquele que manda a mensagem. Então, ele codifica uma mensagem. O que significa codificar uma mensagem? A gente pode codificar uma mensagem de diferentes formas. A gente pode falar com a voz, a gente pode escrever manuscrito, a gente pode digitar no computador, a gente pode fazer um desenho explicando como a gente quer que aquele negócio seja feito. Ou seja, a gente pode levar uma mensagem de diferentes formas. A gente pode gravar um vídeo, né? Então, emissor é aquele que emite, é o ponto de saída da mensagem. E a forma que ele escolhe para codificar aquela mensagem é importante para dizer como é que o outro vai compreender aquela mensagem. Então, vamos supor, esse cara que está falando, você vai ser promovido. E aí, esta mensagem aqui, esse fluxo, essa linha azul, é a mensagem. Só que aqui no meio ela encontrou um ruído, e aí o cara do outro lado entendeu, meu Deus, eu vou ser demitido. Esse cara aqui do outro lado, ele se chama receptor, porque ele recebe a mensagem. Quando ele recebe a mensagem, ele decodifica. Então, lembra? O cara codificou aqui, o emissor codificou, mandou a mensagem, o receptor recebeu e decodificou. Como nós estamos no Brasil, a gente codifica as nossas mensagens em português, ou então em libras, né, Shirley? Lembrando que o Brasil tem 2 línguas oficiais, não sei se vocês sabiam, né? O português e as libras. Então, vamos lá. Se a pessoa não for alfabetizada em libras, por exemplo, né, a mensagem não vai ser compreendida, né? A Shirley pode falar bastante, mas se a gente não tiver o conhecimento da língua, a gente não vai conseguir entender. Então, a mensagem, ela precisa ser decodificada pelo receptor. A gente precisa entender aquela língua. Se alguém falar alguma coisa para a gente em inglês, se a gente não souber falar inglês, a gente não vai conseguir entender o que a pessoa falou. Essa mensagem, ela se propaga em um meio, né, que é um entorno aqui por meio do qual a mensagem trafega. Então, quando eu mando, por exemplo, um e-mail para uma pessoa, para uma outra pessoa, não sei se vocês já viram, mas às vezes a gente manda um e-mail, principalmente quando a gente bota algum anexo, e aí alguma máquina lá no meio tritura a nossa mensagem, né? Moe a nossa mensagem, e aí chega lá um monte de texto em linguagem de máquina, um monte de texto que não dá para entender. Nesse caso, ele pegou a mensagem que a gente mandou e um ruído, uma interferência da máquina, uma coisa que veio do meio, distorceu e atrapalhou com que a gente falasse, com que a gente interpretasse. Aqui na nossa reunião virtual, às vezes acontece isso, né? Às vezes eu escuto vocês falarem, mas parece que a ligação, parece que a voz de vocês corta um pouquinho, eu escuto algumas palavras, né? Então, às vezes eu tenho dificuldade para decodificar a mensagem.
Então, é importante a gente saber como que o meio influencia, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo, né? Vamos supor que o gerente da empresa fez uma reunião lá com 20 funcionários, num momento crítico da empresa. Todo mundo sabe que a empresa está passando por dificuldade, e aí o gerente avisa para todo mundo: pessoal, a gente vai ter que cortar 10% dos custos da nossa empresa. E aí os 20 funcionários ouvem aquilo. Tem uma coisa que se chama rádio peão. Vocês já ouviram falar da rádio peão? Rádio peão é quando o pessoal da empresa começa a passar fofoca, né? Passar mensagens de um para o outro e tal. E aí, às vezes, nessa passagem da rádio peão, às vezes tem informação útil, mas às vezes tem informação com ruído. E aí vamos supor o seguinte, que algumas pessoas daquela reunião saíram com a interpretação de que o que o gerente disse foi que vão ter que cortar 10% das pessoas, vão mandar 10% das pessoas embora. Mas, na verdade, o que o gerente falou foi: vamos ter que cortar 10% dos custos. Cortar 10% dos custos não significa cortar 10% das pessoas, certo? Então, isso é um exemplo de ruído que pode haver na comunicação, influenciado pelo meio. Se as pessoas acham que a empresa está mal, então as pessoas podem achar que vai haver demissão. Mas o gerente não falou nada sobre demissão, ele falou sobre custos. Beleza? Bom, então o processo de comunicação, ele precisa ser efetivo. E aí a gente precisa ficar atento a alguns ruídos que podem acontecer na comunicação. Botei aqui uma definição para vocês. Ruído de comunicação é qualquer aspecto que atrapalhe a compreensão da comunicação. É alguma coisa que acontece entre o emissor e o receptor que confunde o conteúdo da mensagem. Botei aqui alguns exemplos. Tem uma coisa que se chama ruídos semânticos. A semântica, ela cuida das palavras, do formato das palavras, tá? Ruídos semânticos é quando a pessoa usa muito jargão técnico, muito techniquez. Quando a pessoa fala palavras que você não entende, palavras que a gente não domina, né? Então, como a gente não tem aquele vocabulário, usar um jargão muito técnico, específico, pode fazer com que a comunicação falhe, ok? Falhe do verbo falhar. Também podem ter ruídos físicos. O que é ruídos físicos? Por exemplo, se eu botar uma música tocando aqui do meu lado, enquanto eu estou conversando com vocês, essa música vai atrapalhar a minha comunicação. Isso é um tipo de ruído físico. Ou na empresa, por exemplo, quando você está lá falando por telefone com o cliente e está uma bagunça lá no departamento, o pessoal está fazendo uma festa, ou tem uma máquina fazendo muito barulho e atrapalha, né? Isso é um ruído físico. Ruído físico é um ruído, né, que existe mesmo. Ou quando tem um problema técnico, como, por exemplo, mensagens que são cortadas, aparelhos inapropriados. Então, aquele problema que eu falei para vocês do e-mail chegar todo bagunçado, né? Ou então aqui, quando às vezes a gente está no meio da aula e a ligação cai, não sei se já aconteceu com vocês. Você está lá assistindo a aula, prestando atenção, e de repente a internet cai. Quando a internet cai, corta a nossa comunicação. Isso é um problema técnico. E por último, uma questão psicológica, que é o que eu estou chamando aqui de tendência à finalização. O que é a finalização? É quando eu não falei tudo que eu tinha que falar, mas a pessoa já interpreta aquilo que eu estou querendo dizer, né? Então, às vezes, por exemplo, eu brinco com vocês no final da aula. Eu costumo dizer para vocês assim: alguém tem dúvidas?
fale agora ou... E aí as pessoas têm tendência a pensar, ele vai falar cale-se para sempre, que é o ditado, né? Fale agora ou cale-se para sempre. Mas aí eu inverto, eu falo, alguém tem dúvidas? Fale agora ou fale daqui a pouco, tá? Então, essa tendência à finalização é o que a gente acha que a pessoa ia dizer, mas às vezes não fala. Ou, às vezes a pessoa fala, mas ela não explica. Então, por exemplo, na aula de ontem, eu dei um exercício para o pessoal fazer em sala de aula e falei, olha, pessoal, resolve esse exercício aqui e, terminando, me envie por e-mail. E aí, assim, algumas pessoas fizeram no papel, né, escreveram com caneta, bateram uma foto e me mandaram por e-mail aquela foto, e outras pessoas digitaram no computador e me mandaram o texto escrito. Eu não expliquei como eu queria que a atividade fosse mandada, então, claro, as duas pessoas fizeram certo, né? Uma achou que era para ser no papel e a outra achou que era para fazer no computador. Bom, voltemos lá para o nosso tema da liderança. Um líder, a gente já viu isso, né? Um líder, a gente pode ter um líder centralizador ou um líder delegador. Delegador. O líder centralizador é aquele que centraliza, tudo é só com ele. O líder centralizador tem tendência de tomar todas as decisões sozinho. E o líder delegador, ele tende a transferir a responsabilidade para outra pessoa tomar a decisão, ou pedir a ajuda de outra pessoa para que ele tome a decisão. Então, só para deixar claro, delegar significa atribuir funções ou autoridade ou responsabilidade para alguém, né? Geralmente é o chefe que delega uma função para o seu funcionário. A gente tem que pensar o seguinte, os líderes, um bom líder é aquele que forma outros líderes. A gente tem que ter essa visão de que o bom líder produz novos líderes, porque, primeiro, isso é bom para a empresa, segundo, isso é bom para ele e para a equipe dele. É bom para a empresa, porque a empresa cresce, certo? É bom para a equipe dele, porque alguém cresce junto com ele. E é bom para o líder, porque ele cresce. Então, por exemplo, se eu sou gerente e você é meu funcionário, você trabalha comigo, eu tenho que me empenhar ao máximo, te ensinar o que eu sei ao máximo, para que você assuma a minha posição de gerente. Porque só com você assumindo a minha posição de gerente que eu vou poder crescer e virar diretor. Entende? Nenhum gerente quer ser gerente para sempre. Um gerente quer ser diretor. Um diretor quer ser presidente. Um presidente quer adquirir outras corporações e assim por diante. Então, o papel de todo líder é fazer com que os seus liderados queiram crescer para que ele também possa crescer na carreira dele. Tá bom? E aí, quando você quer que a pessoa cresça, como é que você faz? Você orienta ela. Olha, fulano, eu trabalho assim, assim, assado, então você tem que aprender comigo como se faz para que eu não precise mais fazer essa tarefa, você possa fazer e você possa assumir meu papel de gerente. Isso é uma delegação. Porém, a delegação ela precisa ter limites, porque delegar, a gente não pode confundir com delegar como atolar a pessoa com outras responsabilidades. Cada cargo tem a sua responsabilidade. A gente não pode sobrecarregar os nossos funcionários com tarefas, porque senão a gente compromete a efetividade dessas tarefas. O cara não consegue dar conta de tudo que você pede, né? Então, a delegação, ela precisa ser planejada. A delegação, ela precisa ser planejada. Delegar significa você compartilhar responsabilidades, ajudar a pessoa a cumprir aquelas funções para que ela aprenda
para que ela possa ter condição de executar aquela tarefa, para que aí, então, você possa transferir aquela responsabilidade para outra pessoa. Ok? Ficou claro isso, pessoas, sobre a expectativa de crescimento das pessoas e sobre o papel da delegação? Sim? Não? Mais ou menos? Sim, Estou me sentindo naquela cabine, né? Sim! Não! Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que os gerentes também querem crescer de cargo? Sinceramente, Brenda? não. Sinceramente, não. Pois é, né? Você achava que ele só estava empurrando problemas para você? Ah, talvez. E agora, consegui te convencer do contrário? Ah, conseguiu porque teve uma certa época que eu trabalhei ajudando o meu chefe. Então, ele estava me ensinando um pouco do trabalho dele para que eu crescesse e supostamente ele crescesse junto. Uhum. E aí, qual foi o fim da história? Ah, o fim da história é que ele meio que agora tem confiança em mim, porque eu já estou na empresa faz 3 anos. Opa, então tá dando certo o negócio. Opa, tá dando E certo. aí, e aí o lance, Léo, é você, se você realmente gosta da empresa, se você quer continuar lá, se você quer assumir mais responsabilidades e tal, é você grudar nesse cara, já que, né, ele está te ajudando. Quando um chefe delega uma função para a gente, ele está ajudando a gente. Às vezes a gente acha, pô, esse cara está querendo me ferrar, ele está me atolando de trabalho. Não é. Ou, na grande maioria das vezes, não é. Normalmente, quando um chefe delega uma coisa para a gente, é porque ele gosta da gente. Ninguém passa uma tarefa para a gente se não gosta da gente ou se não confia na gente. Então, se ele te passa coisas, se ele te ensina coisas, primeira coisa, ele gosta de você, ele acredita no seu potencial. O que a gente tem que fazer nesses casos? A gente tem que grudar no cara e pedir para o cara passar mais coisas. Olha, me ensina também mais isto e aquilo lá que eu quero aprender. Né? E às vezes dá essa dica para ele, né? Que ele também pode crescer, ele também pode assumir outras responsabilidades. Claro, ele pode não crescer do dia para a noite, mas ele pode começar a pegar coisas para fazer do diretor dele, certo? E assim a pessoa vai crescendo e se desenvolvendo também. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Bom, eu falei tudo isso que eu falei para vocês para chegar neste ponto agora da aula, que é o seguinte: é a administração participativa. Administração participativa. O que é a administração participativa? A administração participativa significa justamente você chamar as pessoas para te ajudar a administrar a empresa. E aí tem uma grande mudança de paradigmas, uma grande mudança de visão de mundo. Porque até pouco tempo atrás, a gente achava que fazer a empresa crescer era uma função só do diretor, porque só ele tinha vantagem nisso. Pelo menos nas empresas que adotam políticas mais justas com seus funcionários, políticas de responsabilidade social e ambiental, né? Responsabilidade com a sociedade na qual ela está inserida, o objetivo da empresa não é só o crescimento econômico. Quem só quer crescer do ponto de vista econômico não abre empresa, compra ações, compra bitcoins, né? Administrar uma empresa envolve risco. Então, quem quer crescer vai num cassino, vai num, né? Joga o dinheiro no mercado de ações. Quem quer só dinheiro não vai abrir uma empresa, porque abrir empresa dá trabalho, abrir empresa é problema, abrir empresa tem uma porção de coisas, né, difíceis. Então, além de ganhar dinheiro com uma empresa, a gente precisa ter um propósito maior de ajudar a sociedade, da gente reconhecer que a gente é bom em alguma coisa, que a gente pode fazer alguma coisa melhor para a sociedade, para as outras pessoas. E a ideia da administração
participativa, ela vai ao encontro disso que eu estou falando para vocês. Se antigamente o bom gestor é aquele que tomava conta de tudo, esse paradigma já está sendo superado. O administrador, ele entende que tanto os seus clientes precisam da sua empresa, como os seus fornecedores também precisam da empresa. Então, ele enxerga que a empresa dele não é só uma máquina de fazer dinheiro. Ele enxerga que aquela empresa dele é um elo de conexão, é um elo de uma corrente, né, que conecta outros elos de outras correntes. E que se aquele elo for quebrado, a corrente se parte, né? Clientes ficarão desatendidos, fornecedores perderão negócios. Então, quando ele entende isso, que a empresa dele é só um elo de ligação, né, entre muitos no mercado, ele começa a ver a importância dele para esse ecossistema de empresas e ele chama as pessoas para ajudar a administrar, tomar as melhores decisões, tomar as decisões que vão oferecer mais chances de sucesso. Não é uma certeza, mas é uma chance de que o sucesso aconteça. Então, isso só funciona em estruturas mais orgânicas. Ou seja, lembra quando eu falei algumas aulas atrás das estruturas rígidas e das estruturas orgânicas? As estruturas rígidas são aquelas que as regras descem de cima para baixo. O chefe manda, as pessoas obedecem, tem os processos escritos. E que as empresas orgânicas são aquelas que vão se adaptando conforme os problemas vão mudando. Essa ideia de administração participativa, ela acontece com essas empresas que adotam uma postura mais orgânica, menos reativa e mais adaptativa, né? Ela vai se ajustando conforme o ambiente vai mudando. Claro, as pessoas que trabalham nessa empresa, líderes e liderados, eles precisam ter essa visão de mudança constante, precisa ter essa visão de que descentralizar é melhor. E isso não funciona só para empresas grandes, não, viu? Isso funciona para empresas de qualquer tamanho, empresas grandes, empresas pequenas, para quaisquer empresas. E aí, a última tecnologia que eu quero conversar com vocês hoje é a tecnologia do empowerment, ou empoderamento. Empoderamento significa dar poder para alguém. Um chefe que dá poder para o seu subordinado de ele tomar determinadas decisões. Ok? Esse empoderamento não é só uma delegação. Ele é também uma transferência de responsabilidade. Uma coisa é eu pedir para o funcionário: olha, fulano, vai lá e compra tal coisa para mim. Isso é uma delegação. Um empoderamento significa: olha, fulano, a partir de hoje eu não trabalho mais com compras. Você vai ser responsável por todas as compras na nossa empresa. Eu vou te ensinar como é que faz. Aí senta com a pessoa e fala: olha, a partir de hoje é com você. Percebe a diferença? O empoderamento, ele precisa acontecer do ponto de vista formal, oficial. A pessoa empoderada, ela ganha uma nova responsabilidade. E isso está relacionado com o cargo que a pessoa ocupa, certo? Determinados cargos podem assumir novas responsabilidades. E aí isso precisa ficar claro para a pessoa que a partir daquele momento ela vai ser responsável por determinada função na empresa. O que a gente precisa para empoderar as pessoas? Bom, primeiro precisa vontade do gerente, né? É o que a gente chama de princípio da escada limpa, ou seja, a gente só começa as coisas na empresa de cima para baixo. Não dá para o funcionário começar um processo de empoderamento. O chefe tem que querer, e aí tem que ser uma cascata para baixo. Então, primeira coisa, os gestores devem estar comprometidos com o empoderamento da equipe. Segundo, deve ter muita clareza na comunicação, como naquele exemplo do sabão em pó que eu estava falando para vocês. Para dar poder para uma pessoa, a pessoa precisa entender o porquê
de cada ação ser tomada na empresa. E ela precisa estar consciente dos riscos envolvidos em uma tomada de decisão, como, por exemplo, fazer as compras para a empresa, ou determinar as horas extras da empresa. Então, a pessoa precisa estar consciente das responsabilidades que ela está assumindo. Terceiro, na verdade, né? Terceiro, o empoderamento, ele não acontece do dia para a noite, ele é um processo. As pessoas precisam ser treinadas, ensinadas, e o empoderamento, ele acontece no médio e no longo prazo. Então, as pessoas precisam ser estimuladas a participar. Em empresas onde o funcionário não se interessa ou não quer assumir novas responsabilidades, isso não funciona. Ou talvez aquele profissional não seja o profissional adequado para aquele tipo de empresa. Empresas que precisam tomar decisões rapidamente, agir rapidamente, elas não gostam de funcionários muito conservadores. Ela não gosta de funcionários muito acomodados, que não gostem de desafios, né, que ficam fugindo do chefe. Né? Então, empresas arrojadas, empresas modernas, elas gostam de pessoas arrojadas, de pessoas que tomam decisões. Os funcionários que recebem esses poderes, né, que recebem essas responsabilidades, eles precisam ter aquela sensação de justiça que eu falei para vocês lá atrás. Ele não pode só assumir mais responsabilidades, mas ele precisa ser reconhecido do ponto de vista financeiro e não financeiro. Financeiro, claro, ele precisa ser remunerado de acordo com as responsabilidades que ele tem. E não financeiro significa o seguinte, ele precisa ser reconhecido do ponto de vista social, como eu falei lá na teoria de Maslow. Ele precisa ter um reconhecimento por parte dos líderes. Então, o líder precisa reconhecer cada vez que o funcionário toma uma boa decisão. Lembra? Deixa eu voltar aqui. Lembra quando eu falei disso, quando eu mostrei a pirâmide de Maslow? A estima, ela está aqui, ó, é a responsabilidade, orgulho e reconhecimento. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não basta só você delegar funções, você precisa empoderar os funcionários e reconhecer quando as boas ações são tomadas, reconhecer do ponto de vista financeiro e dar parabéns, Isso significa dar parabéns, dar premiações, uma viagem. Poxa, se a empresa não consegue se a empresa não consegue pagar um aumento de salário, poxa, dá um vale para o cara aí tomar uma cerveja no final de semana, dá um vinho, sei lá, dá um presente, dá uma caixa de chocolate, dá alguma coisa, mas reconheça, de preferência publicamente, né? Então, essa é uma outra regra de ouro para os líderes também. Quando a gente tem que dar bronca em alguém, a gente dá bronca reservadamente. E quando a gente tem que elogiar alguém, a gente elogia a pessoa em público. Olha, fulano, parabéns porque você bateu a meta, conseguiu atingir o nosso objetivo. Toma aqui sua caixa de bombom, né? Toma aqui o seu presente. Como o empoderamento ele é um processo, então a empresa precisa ter tolerância a erro. Eventualmente, durante o processo de sua formação, as pessoas erram. Se errar, o erro precisa ser corrigido e, como eu botei aqui, o aprendizado ele precisa ser corporativo. O que é o aprendizado corporativo? Uma coisa é o aprendizado individual, que o indivíduo aprende. O aprendizado corporativo é aquele que a corporação, ou seja, a empresa, aprende. Então, se um determinado erro ou problema aconteceu, as pessoas precisam ser informadas que aquele tipo de erro não pode mais acontecer. As pessoas precisam ser informadas a respeito das consequências, não no sentido de punir as pessoas, mas no sentido de evitar que erros se repitam. Ok? Muito bem. Dúvidas até aqui, pessoas? Sim, não, mais ou menos? No momento, nenhuma.
Beleza. Tudo Porém, tranquilo. eu voto pela moção do descanso. Do descanso? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pausa. Eu também estou cansado. Preciso tomar uma água. Vamos fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa um pouquinho mais longa? 15 minutos? Pode ser? 15 minutos? A gente vai, toma uma água, toma um café. No retorno, eu vou, então, dar o exercício que eu tinha planejado para vocês da aula de modelos de gestão. A gente discute esse exercício. Não vai ser um exercício para entregar, mas depois, na aula de ProInter, aí eu vou passar algumas orientações do exercício que eu deixei da semana passada. A gente vai corrigir o exercício da semana passada. Quem não fez vai fazer hoje ainda o exercício da semana passada. E não se esqueçam, falei no começo da aula de hoje, na semana que vem vai ter um exercício para a nota da disciplina de gestão de projetos. Ok? Pelo meu relógio, são 20 horas e 40 minutos em Brasília. Vamos fazer uma pausa de 15 minutos. Voltamos, então, às 20h55. Ok? Até já, então, pessoas.